começando sua temporada número 2 do programa Só Livros. E a gente começa com o psiquiatra da infância e da adolescência, Dr. Francisco Assunção, que está aqui comigo hoje para gravar vários vídeos. Mas nesse vídeo nós vamos falar de livros, não de saúde. Então, como ele está lançando no Congresso de Psiquiatria um livro para os pais, não é para as mães, é para os pais ou mães e pais? Mães e pais. Mães e pais. Então, ainda politicamente incorreto. Politicamente incorreto para os pais e mães. Então, como educar o seu filho? Precisa de livro para saber isso, doutor? Pois é, para mim também foi uma surpresa. Esse livro, o nome que vai ser lançado é Como Criar Crianças Saudáveis, Como Fazer Crianças Saudáveis, sai pela editora Ateneu. Já que nesse programa nós falamos sobre educação de crianças, né, sobre as crianças, eu quero mostrar para você os livros da Editora do Brasil, que são inacreditáveis, de lindos, com conteúdo maravilhoso. Eu vou começar por um que eu já mostrei, mas eu vou mostrar novamente, que é O Circo Faz de Conta. Esse livro tem claramente dois lados, né? Esse lado e esse lado. Esse lado é o circo mágico, o circo com tudo que ele tem de belo. E esse outro lado é o circo com tudo que ele tem de ruim, é o circo trágico. E aí, a lona trágica. E aí você tem essa conversa sobre corrupção, sobre como tornar as coisas mágicas trágicas, né? Como o ser humano consegue fazer isso. Você vai falar, mas eu vou mostrar para o meu filho isso, eu quero que o meu filho cresça. Não, você vai mostrar para o seu filho se você quiser que o seu filho vá compreendendo o mundo para ele viver melhor, para ele encarar melhor a vida. Então tá aqui, do Jonas Ribeiro, com ilustrações do Fábio Sgroy, O Circo Faz de Conta, que são 2 livros num livro só, a lona trágica e a lona mágica, bem como é a vida da gente, de um lado mágico, de um lado trágico. Os outros livros que eu tenho aqui da Editora do Brasil para te mostrar, eu vou falar deles numa outra oportunidade, mas eu vou te mostrar todos. A gente tem do mesmo autor, do Jonas Ribeiro, O Chá com Bafafá e Bolo de Fubá, do Luiz Antônio Aguiar, com ilustrações da Marília Perillo, Lua Dourada, também lindo livro. E tem esse aqui que é demais, olha, Meu Planeta Minha Casa, da Shirley Souza, com ilustrações de Jean Limpens. Meu Planeta Minha Casa, já viu, né? Ecologia pura, né? E de uma forma maravilhosa. A Beija-Flor e o Girassol, da Paula Valéria Andrade, com ilustrações do Luiz San Vicente. Do Marcelo Cipes, Entretantos. E é isso. Esses são os últimos lançamentos da Editora do Brasil. Todos lindos, todos maravilhosamente ilustrados, e eu vou falar sobre cada um deles nos próximos programas. Imperdível, tá? Ele é fruto de uma conferência que foi feita há 2 anos no próprio Congresso de Psiquiatria com esse título, e que na ocasião eu achei que não tinha muito sentido exatamente por conta da tua pergunta. Eu achei que nós existimos enquanto espécie há uns 800 mil anos, sempre soubemos criar filhos, e de repente eu não via muito sentido em falar como criar crianças saudáveis. Mas aí, para minha surpresa, surgiram muitos interessados em assistir a conferência
foi, posso dizer assim, um sucesso de público. Eu decidi transportá-la para o papel, que foi assim que surgiu a ideia do livro. Se virou até livro, ele é necessário, né? Eu achei que sim, e acho que o fruto da minha experiência clínica nesses 40 anos já de trabalho com crianças, eu acho que mostra isso, porque eu acho que nós fomos perdendo algumas coisas. Eu fiz uma pequena vinheta, um subtítulo no livro, parafraseando um autor importante de psiquiatria infantil, e eu coloquei como fazer crianças saudáveis, entre parênteses, ou como criar filhos apesar dos especialistas. Porque eu acho que hoje virou uma parte técnica criar filhos, e criar filhos, na minha maneira de ver, não é técnico, é afetivo e é bom senso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, se perdeu isso. Em segundo lugar, eu acho que se perdeu uma coisa que também eu tento colocar no livro, que apesar de tempos politicamente corretos, é fundamental ter mãe. Mãe, não enquanto, como eu posso dizer, aquela figura tradicional que nós estamos criticando muitas vezes na nossa modernidade, mas enquanto uma pessoa que se preocupa e cuida desse filho, né? Que cada vez mais é delegado para a escola, que também perde a sua finalidade, né? Porque a finalidade da escola deixou de ser formar a criança e passou a ser informar a criança, tecnicamente. E passou a ser terceirizada a criação de filhos. São várias pessoas diferentes que passam para essa criança uma série de coisas diferentes, se perdendo aquilo que talvez fosse o mais importante, que era a relação afetiva entre pais e filhos, para não ser politicamente incorreto. Mas espera aí, essa relação afetiva, apesar dos especialistas, não continua existindo? Veja, são situações muito difíceis. Quando se começa a discutir, desde como a criança come, ou se a criança come, até o que ela é ou o que ela deve ser, eu acho que se perde isso. Porque todas essas coisas, provavelmente a sua avó, assim como a minha avó, faziam no decorrer do cotidiano e do estar com a criança, né? Conhecendo, observando e, de certa maneira, verificando o que é melhor para ela, né? Acho que independe de grandes receitas. Veja, vou pegar um exemplo típico, alimentação. A alimentação é muito mais do que aporte proteico calórico. Não adianta eu ter uma nutricionista e fazer um balanço correto da alimentação. A alimentação é estímulo psicológico. Tá? A criança come a cor, o cheiro, a textura, o sabor. Mas é mais ainda. A criança come a relação social que se estabelece ao almoço. É diferente o almoço com a família inteira, em casa, conversando e interagindo, do almoço com a família fragmentada, em casa, cada um assistindo televisão em um lugar ou brincando com o telefone celular, ou o almoço no quilo, porque ninguém faz comida em casa. Não? Então, são formas diferentes, não digo que são melhores ou piores, na minha maneira de ver, piores, porque se perde esse aspecto, por exemplo, de algo tão banal quanto é alimentar a criança. Mas a gente não pode voltar para trás. Não. A gente não pode voltar a ter a família reunida em casa para almoçar, isso aí não existe mais. Não é o nosso estilo de vida hoje. Como é que a gente faz então? Provavelmente nós vamos descobrir isso nas próximas gerações. Não como a gente faz, mas o que nós criamos. Porque se você for ver, nós somos uma espécie que está terceirizando a criação de filhotes. Nenhuma espécie animal faz isso. Né? E o filhote se baseia primordialmente no seu cuidador. Então, uma série de coisas devem provavelmente ter que ser repensadas. Mas veja, mais importante que isso até é a ideia que se passa de que eu crio você enquanto um investimento.
pago o melhor colégio, você tem que me dar em troca, virar um excelente executivo. Isso também é uma mentalidade extremamente interessante quando se pensa em criar filhos. Essa dá para reverter. Também mediamente, porque as escolas funcionam assim, elas dão o que os pais querem, e os pais fazem isso achando que estão fazendo o melhor que eles podem. E com isso nós também vamos ter uma geração bastante interessante para se estudar daqui a 100 anos. E acho que tem uma terceira característica, Isabel, bem interessante. Não, peraí, Francisco, você está pintando um quadro meio trágico. Né? Mas é verdade, é o que nós vemos na clínica. Veja, em 40 anos dá para você ver uma mudança nos costumes e principalmente nas queixas. Eu vejo muito mais hoje crianças que têm dificuldades em serem frustradas e às vezes reagindo de forma até agressiva com os pais do que há 40 anos. Às vezes, nesse momento, em consultas, eu tenho que impedir, interferir na consulta para impedir que a criança bata no pai ou na mãe, o que é inadmissível. É inadmissível porque isso significa aprendizado. Não é falta de controle de impulsos, não é um problema psiquiátrico. A maioria das vezes isso é um problema, não vou dizer de educação porque ficaria muito feio, não, mas eu vou dizer é um problema de controle ambiental. Nós somos bichos sociais e nós temos que aprender a conviver em grupo. E o convívio em grupo pressupõe regras. E as regras são cada vez mais frouxas. E principalmente, me parece que elas têm um defeito de base. As regras têm que se adaptar a mim e não eu às regras. Isso fica muito difícil, porque eu delego ao ambiente a culpa de tudo que acontece. Não estou dizendo que vivemos numa sociedade maravilhosa, não. Mas estou dizendo que isso chama-se resiliência. E eu tenho que ser capaz de viver dentro do ambiente onde eu estou colocado, o que é cada vez mais difícil. Bom, estou louco para ler esse livro, porque eu quero saber qual é a sua proposta, mas você não vai contar aqui não, você vai deixar para o leitor saber qual é a sua proposta para sair ou melhorar esse quadro, né? Sair desse quadro ou melhorá-lo. Muito obrigada, doutor Francisco. Nos próximos programas também eu vou falar sobre a antologia de poesias, contos e crônicas da editora Escortece, com uma edição comemorativa dos 35 anos da editora, do João Escortece. Foi minha primeira editora, né? Um beijo para ele. Vou te falar da Maria de Fátima Lima Pereira, que organizou esse livro pela editora Difusão Editora e Senac, Gestão de Negócios em Estética, muito útil, né? Para quem trabalha com isso. E também vou te mostrar a arte do lenho do meu grande amigo Antônio Costela, né? Que eu admiro muitíssimo, que é autor de inúmeros livros maravilhosos todos e também é o criador do Museu da Xilogravura, lá em Campos do Jordão, um passeio imperdível, tá bom? É isso, até o próximo.